Quero desde já agradecer à Comissão Política Distrital do PSD e Área Oeste o convite que me foi interessado e, como o tempo também é escasso, vou já dar início então à minha apresentação, que penso que seja o mais sucinto possível e que seja de fácil compreensão. Assim, neste quinto módulo, que é atribuições e competências das autarquias locais, vou falar sobretudo sobre os princípios e regras orçamentais preconizados no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, falar um pouco também sobre o processo orçamental e a respectiva execução e focar-me essencialmente na Lei 2 de 2007, 15 de janeiro, que aprova a Lei das Finanças Locais, sobretudo na área das receitas das autarquias locais, na repartição de recursos públicos entre o Estado e as autarquias, no regime de crédito das freguesias e depois, no final, iremos fazer um estudo de caso que penso que seja a parte mais interessante da apresentação para aplicar os conceitos atrás referidos. Assim, na elaboração e execução do orçamento, as autarquias locais devem ser tomadas em conta os seguintes princípios orçamentais. O princípio da independência, ou seja, o orçamento das autarquias locais é independente do orçamento do Estado. O princípio da anualidade, portanto, as verbas, as despesas e as receitas previstas no orçamento são anuais, portanto, coincidindo o ano económico com o ano civil. O orçamento é único e compreende a totalidade das despesas e das receitas nele inscritos, portanto, o princípio da unidade e o princípio da universalidade. Temos também o princípio do equilíbrio, que o orçamento terá de prever todos os recursos necessários para cobrir a totalidade das despesas. Importa salientar aqui que é importante que as receitas correntes devam ser pelo menos iguais às despesas correntes. E já que estou a falar de receitas correntes e como contrapartida a uma divisão orçamental, o excesso de cobrança de receitas da totalidade do orçamento, ou seja, se nós temos como orçamento, um exemplo, 1.000 euros, se no meio do ano já tivermos cobrado 1.200 euros, poderemos fazer uma divisão orçamental para fazer depois, colocar no orçamento da despesa o valor remanescente. Por outro lado, se o valor do orçamento se mantiver, faremos sempre uma alteração. Uma alteração essa que não é mais do que retirar valores de uma determinada dotação da despesa para colocar noutra dotação da despesa. Vou-vos dar um exemplo simples. Imaginando que o nosso orçamento familiar, num determinado mês, recebemos 1.000 euros de ordenado. Isso é o orçamento da receita. Por outro lado, para o orçamento da despesa, imaginando que temos 500 euros para créditos de habitação e um carro, 300 euros para compras de supermercado e outros 200 euros para outro tipo de despesas. Ou seja, faço uma alteração quando? Imaginando que a meio do mês eu já tenho quase 300 euros gastos com compras de supermercado e preciso ainda fazer mais uma compra que ultrapasse esses 300 euros de despesa. Ou seja, vou retirar um valor na parte das outras despesas e colocar como valor restante na parte das despesas com o supermercado. Quanto à Lei nº 2 de 15 de janeiro de 2007, que aprova a Lei das Finanças Locais, podemos ter em consideração o seguinte. Segundo o artigo 1º, ela estabelece o regime financeiro dos municípios e das freguesias e o artigo 3º revela que os municípios e as freguesias têm património e finanças próprios. A autonomia financeira dos mesmos assenta nos seguintes órgãos, designadamente nos poderes desses mesmos órgãos. Primeiro, elaborar, aprovar e modificar as opções do plano, orçamentos e outros documentos. Elaborar e aprovar os documentos de prestação de contas. Salvo aqui, os documentos de prestação de contas têm de ser aprovados até 30 de abril e, consequentemente, enviados para enviar via eletrónica para a Direção-Geral dos Impostos o valor do qual abdica e, posteriormente, o produto da diferença entre esses valores resultará como dotação à coleta aos municípios do qual fazem parte do município. Já na parte das freguesias e na repartição dos recursos públicos entre o Estado e as autarquias, têm direito a receber o Fundo de Financiamento de Freguesias, calculado através das seguintes formas de participação. 50%
são distribuídos de acordo com a tipologia. Esses 50% ainda são subdivididos em 11% para as freguesias predominantemente urbanas, 14% para as freguesias mediamente urbanas e os restantes 25% distribuídos pelas freguesias rurais. 5% desse fundo de financiamento das freguesias são distribuídos de acordo com igual por todas as freguesias, 80 euros. Portanto, colocaremos aqui 80 euros e esta rúbrica está esgotada, ou seja, tem 100% de execução. Posteriormente, se houver pagamentos referentes à eletricidade, ter-se-á de fazer nova alteração ou até mesmo uma revisão quando surgirem valores que assim o permitam. Continuando, portanto, no dia 4 de abril foi debitado na conta da freguesia um montante de 125 euros do mês de abril. O município comunicou antecipadamente que o montante de trabalho efetuado pelos seus trabalhadores era de 25 euros. Então, cá em cima tínhamos que o município transferia mensalmente 150 euros, saem decorrentes 50 de capital, mas comunicou que os seus trabalhadores, ao efetuarem trabalhos na freguesia, tinham um valor de 25 euros. O que é que nós temos que fazer aqui? Temos que fazer alguma guia de receita ou uma ordem de pagamento. Se deu 125 euros, vamos fazer uma guia de receita de 125 euros, correto? Não. Temos que fazer uma guia de receita de 150 euros e temos que fazer uma ordem de pagamento de 25 euros. Ou seja, temos que cumprir com o princípio da não compensação. Ou seja, todas as despesas e todas as receitas têm que ser inscritas pelo seu valor integral, sem deduções de qualquer natureza. Ou seja, vamos ao orçamento da receita, transferências correntes do município XPTO da parte corrente, recebe-se 100 euros. Da parte de capital, recebe-se os outros 50. E teremos que ir ao orçamento da despesa fazer uma ordem de pagamento de 25 euros. Por exemplo, aqui na parte da aviação rural, 25 euros. Portanto, está espelhado aqui o valor de 125 euros recebidos pela freguesia, mas com 150 da parte da receita, 25 da parte da despesa. Concluíram-se os documentos de prestação de contas e aprovou-se um saldo no final do ano de 650 euros e, para além disso, no dia seguinte decidiu-se atribuir a uma sociedade de leasing quanto à aplicação financeira que atinge um montante anual de 600 euros, sendo que deste valor 50 são de juros. Ou seja, só pelo facto de ter apurado o valor do saldo de agência do ano imediatamente anterior, temos 650 euros para incluir no orçamento. Mas se vamos incluir no orçamento, vamos aumentar o valor do respectivo orçamento. Vamos ter que fazer uma revisão orçamental. Eu já tinha aqui previamente colocado o saldo de agência anterior. Foram 650 euros. E temos como orçamento da receita total 4.050 euros. Portanto, aumentámos este valor. Mas, por outro lado, se aumentarmos o orçamento da receita, temos que aumentar, consequentemente, o orçamento da despesa. Já que tínhamos que fazer uma revisão orçamental, porque previamente não há da execução, por vezes sobra numa rúbrica, tem falta noutra, e então tem que se fazer muito mais alterações. O POCAL não tem limite de alterações orçamentais, no final do ano, o orçamento que foi aprovado no início do ano está completamente todo distorcido, aquilo que foi aprovado no final do ano já está tudo alterado. Mas as subdivisões são essas que existem, e já agora falando da parte das outras receitas, não tem limite para esse valor. Tenta-se colocar os valores mais corretos possíveis nas outras rúbricas, mas quer na rúbrica outras receitas correntes, quer mesmo na aquisição de bens ou na aquisição de serviços, existem outros bens, outros serviços, que são todos aqueles que não se incluem nas rúbricas imediatamente anteriores, por isso não existe tal limite. Quanto ao funcionário da junta, morar a 20 metros ou morar a 10 km, pode ir a casa na mesma almoçar, ele tem direito a receber 4,27 € diários. Penso que ainda não há outro este ano, mas